Shalom, graça e paz, povo de Deus. Amém. Meu Deus, o que está acontecendo hoje, não? Presença de Deus de uma maneira muito forte. Essa presença aqui. Meu Deus, coisa boa, que bom. Porque hoje a gente vai vendo um mover de Deus, tudo em um sentido só. Hoje eu tenho uma palavra para vocês. O título dela seria Nos Passos do Profeta. Hoje é um dia profético, é um dia de uma unção profética, de um mover profético nesse dia. E a gente já está vendo o que Deus já está fazendo. Começou no Louvores, começou antes dos Louvores, que quando eu cheguei, o pessoal do Louvor estava ensaiando e já estava uma aura de graça, do milagre de Deus, da presença de Deus nesse lugar. Então, desde o aquecimento, da preparação, nós estamos vendo que hoje é um dia muito especial que Deus quer fazer no meio de nós. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Então, quando falamos de profeta, quando a gente fala desses dias de uma unção profética, a gente precisa entender que nós somos colocados nessa terra como profetas de Deus, homens de Deus que vão profetizar, vão falar, dar vida a lugares, dar vida às pessoas, e precisamos aprender a profetizar. E o diabo, ele é muito legalista, sabe? Uma coisinha que você fala errado, ele está pegando no pé, ele está ali atrás, as suas ausências de palavras que a gente não acredita. A gente tem uma dificuldade de acreditar nas palavras proféticas quando elas são liberadas para nós. Quando Deus diz que tem uma grande obra para ser feita em nossa vida, no ministério, num chamado, que temos um chamado, temos uma dificuldade muito grande em crer nisso. E eu quero te dizer um negócio, sabe quem é a pessoa que mais acredita no seu chamado, no seu potencial? É o diabo. O diabo acredita. Ele sabe que o que Deus fala vai se cumprir. Ele sabe que a palavra que Deus liberou sobre sua vida, ela vai acontecer, mesmo você não acreditando. Então, a única pessoa que pode impedir que a palavra de Deus, que a promessa de Deus não se cumpra na sua vida, é você mesmo. Então, o maior inimigo do seu chamado é você mesmo. Porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não acredite e não caminhe em direção à promessa de Deus para a sua vida. Aí falar, mas pastor, como é que eu vou saber disso? Fala assim, aonde o diabo mais te bate? Aonde o diabo mais te castiga? Sabe? Se você é na família, o seu problema é na família, estou sempre tendo problema na família, é porque o diabo sabe que você vai ser um resgatador de família. Ah, pastor, meu problema é finança, tudo dá errado, nada dá certo, tudo se complica, vivo enrolado. É porque o diabo sabe que existe uma unção de prosperidade na sua vida. Ei, você pode não estar vendo, a semente está aí. Deus planta semente, Deus não faz nada ao acaso, Deus não improvisa, Deus não faz nada por acaso. Quando Ele libera a sua palavra é porque já existe a semente plantada dentro de você. E o que acontece? É o tempo do amadurecimento, é o tempo do crescimento, que a gente vai jogar essa semente para fora e ela vai crescer e multiplicar. Essa é a lei da vida. É a lei da vida, Deus já coloca dentro de você, Deus não fez nascer a semente, Deus já fez a árvore, para que a árvore viesse, desse o fruto, e do fruto da árvore, que dentro do fruto a semente, e a semente a multiplicação. Deus fez tudo na sua sequência correta.
Não fala que Deus saiu plantando árvore, jogando semente de árvore, semente de maçã, semente do que for. Deus diz que nasceram-se as árvores, se fizeram as árvores, os frutos vieram depois. E é desse jeito que Deus, é nessa sequência espiritual que Deus constrói o profeta dentro de nós. Veja o caso, que toda vez que Deus vai fazer algo, vai fazer um milagre, irmão, é de dentro para fora, tudo que precisa já está dentro de você. Olha só, o povo estava preso no Egito, o povo estava lá a crescer o escravo, nascer o escravo, viver o escravo, preso, aprisionado, e eles clamando a Deus, esperando: Senhor, manda um exército de anjo aqui, Senhor, manda alguma coisa, manda, nos ajuda, e eles clamando a Deus, clamando a Deus. O libertador já estava no meio deles. Deus levantou Moisés, Deus fez sair Moisés. Às vezes a gente está olhando para fora e o milagre já está dentro do povo. O milagre já estava lá no meio. O povo já estava crescendo, já estava nascendo. Deus plantou Moisés na casa de Faraó. Deus plantou Moisés e o libertador já estava lá. Ei, o diabo sabe. O diabo endemoniou Satanás, endemoniou Faraó para mandar matar aquelas crianças. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele começava a olhar aquele povo e começou a dizer: esse povo é mais forte que nós, esse povo se multiplica mais que nós, esse povo cresce, mesmo sofrendo, eles crescem e se multiplicam. Eu estou dizendo o seguinte: Satanás sabe, conhece o seu potencial. Você que não conhece, você que acha que é escravo, que não pode. Aquele povo continuava sendo escravo, pensando escravo, buscando ajuda de fora, e o próprio Faraó, com medo daquele povo, porque ele entendia o potencial daquele povo. Você tem que entender que existe um potencial tremendo na sua vida, pronto para explodir, pronto para acontecer, porque Deus já fez, já plantou na sua vida. Entende isso, irmão? Nós não viemos no Japão para ser escravo. Nós vamos romper nessa terra. Vamos romper nessa terra, não sei qual o sonho, eu não sei qual o seu desejo, mas tudo vai se romper na sua vida. Saber que a semente já está plantada. Levantou Moisés no meio daquele povo. Queria um libertador? A solução está lá dentro, irmão. A solução está lá dentro. E não veio de lugar de nobre, não, veio lá da periferia. Veio de um Zé Ninguém, veio lá um pequenininho, porque Deus já colocou lá, Deus já plantou e já deu uma promessa. Não precisa mais que isso, não precisamos mais que isso, diga amém. E se levanta um profeta, e ele diz: depois de mim virá o profeta. Ele não diz que depois dele viria um profeta, viria o profeta, ser uma referência direta a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o tamanho do profeta que esse homem era. E aí começa a história desse povo. E a gente sai desse lugar comum. A gente sai desse lugar e eu quero chegar até o livro de 2 Reis, no capítulo de número 2. Quando chegamos ali até a vida de Eliseu, um outro profeta. Isso aqui foi uma pequena introdução para a gente falar sobre os profetas. Aleluia. A presença do Espírito Santo está muito forte aqui, irmão. Então, como eu estava dizendo, enquanto prepara, no ambiente profético, nós estamos no ambiente profético e precisamos profetizar de maneira correta. Então, essa incredulidade nossa de que o poder de Deus, de que podemos falar e isso se transformar em novas realidades, é uma dificuldade que nós temos. E quando oramos ou pedimos, Senhor, se Tu quiseres, Senhor, se lhe convém, ó Deus, né? A gente entra com aquela oração do miserável, a oração do pedinte, né? A oração do catador de migalhas. Ah, Senhor, pode deixar cair as migalhas debaixo da mesa, que até os cachorrinhos comem. Não, irmão, nós não somos os de fora, nós somos de dentro. Ele veio para a gente, Ele veio para nós, não vem nos tratando como escravos, não vem nos tratando como ninguém. Ele quer que nós aprendamos a profetizar.
Deus quer estar aqui para nos ensinar a profetizar, sabe? Então não é aquelas palavras do si, eu acho que, eu estou querendo. Não, irmão, tem que aprender a afirmar, tem que aprender a dizer, tem que começar a profetizar o que é vida de forma correta. Olha lá, Adão, logo no nascimento, na hora que fez Eva, quando Deus pega, tira a costela de Adão, faz uma mulher, faz uma varoa, né? E Deus entrega Eva para Adão. Adão diz, eu pensava que era Deus que dizia, mas não é Deus que diz, é Adão que diz. Adão diz assim que oita, deu um branco. Oxe, deu um branco. Não, aí ele diz que o homem se separará, o homem largará pai e mãe, e se unirá à sua mulher e tornará uma só carne. Adão disse isso, mas só que Adão não tinha pai nem tinha mãe. Adão profetizou algo que não existia. Adão profetizou algo que ainda seria, algo que não existia nem referência a respeito daquilo, porque ele foi nascido filho de Deus. Eva saiu da sua costela. E aí a primeira coisa que ele diz, quando vê uma mulher, fala: o homem se separará, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne com ela. E até hoje isso continua acontecendo. Uma palavra profética lançada desde a criação do mundo, antes que pai e mãe existia, Adão já estava profetizando uma realidade e se tornou uma realidade. Profetizar é trazer à existência as coisas que não existem, como elas fossem. Então o seu futuro espiritual você tem que construir através da sua palavra, que a palavra é a matéria-prima de Deus. Amém? Deus, eu não consigo isso. Deus, não dá. Fala, dá, irmão. Tem que começar a profetizar. Eu profetizo meu novo emprego. Senhor, eu já estou vendo o meu novo emprego, já estou vendo a minha aprovação da minha ficha. Eu não sei o que você está precisando, irmão. Senhor, eu não sou adorador. Ai, Deus, põe essa unção em mim. Fala assim, não, irmão, você é um adorador, você é um servo, você é filho. Aprende a profetizar direito. Sabe por quê? A gente tem que começar a entender que existe uma unção no meio da gente. Que existe uma graça no meio de nós, existe uma unção derramada sobre sua vida, e eu não sei que unção é essa. Quem tem que saber não sou eu, quem tem que saber é você. José era um sonhador. A unção de José, antes de ser de governo, ele era um sonhador. José sonhava. José sonhou com seus irmãos lhe servindo. José foi para a cadeia, José foi preso, ficou num ambiente que não tinha mais nada, não havia nenhuma esperança. Mas eu vou te dizer, aí colocaram naquela cela, colocaram naquela prisão um copeiro, colocaram do lado dele um padeiro. E eu vou dizer o seguinte, aqueles homens começaram a sonhar. Aqueles homens tiveram sonho, porque a unção de José estava ali. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão, com quem você está andando? Você chegou perto de um sonhador, você começa a sonhar. Você começa a sonhar os sonhos do sonhador. Você começa a sonhar os caminhos dele. Você anda do lado de quem? Você não é adorador? Anda do lado de um adorador, irmão. Quando você menos está esperando, você está adorando. Tem adorador do seu lado. Que eu quero ser profeta. Ande do lado do profeta. Comece com quem você está andando. Quem está ao seu lado? Vai definir o seu caminho. Comece a andar com quem você gosta, com alguém que seja luz para o seu caminho, não para quem te tire do caminho. Está te tirando a presença de Deus? Exclua. Agora, o que escolhe quem está andando. Com quem você está andando? Com alguém fiel, você vai ser fiel. Com um profeta, você vai ser profeta. Você vai ter que escolher com quem você vai andar, irmão. Diga para o irmão do seu lado, eu escolho andar contigo. Eu escolho andar contigo, porque tu é profeta. Você é profeta. Você é profeta. Amém? Aleluia. Eu quero andar com adorador, eu quero andar com você. Você é minha companhia. Diga amém. Irmão. Profeta como José foi. Então, agora chegamos ali no caminho que
Agora vamos à palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 1, versículo número 1. E sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Vou só ler esses primeiros 2 versículos, porque eu vou continuar navegando nesse capítulo. Está andando nele, eu vou estar lendo mais à frente outros versículos. Então, para quem não conhece, Elias foi o grande profeta. Foi um grande profeta, um dos maiores, apesar de não deixar nada escrito, existem somente relatos daquilo que ele fez. Mas foi um homem que mandou descer fogo do céu. Mandaram capitães lá para prender ele, ele pede, chega o capitão de 50, morre o capitão de 50 e os seus 50. Manda uma vez, manda 2 vezes, manda de novo e ele manda descer fogo do céu. É aquele homem que era o profeta do fogo, aquele que pediu, que disse a Acabe: segundo a minha palavra, não choverá mais nesta terra. 3 anos e meio sem chover. Ficaram 3 anos e meio sem chover naquele lugar. Ele disse, segundo a minha palavra. Ele não disse segundo a palavra de Deus. Ele disse, era a palavra dizer que não. O homem profetizou uma seca. O homem deu matéria-prima para Deus descer juízo sobre Acabe. E aí, passado aqueles 3 anos, aquela história no Monte Carmelo, eles estiveram lá no Monte Carmelo e eles lançam um desafio para os profetas de Baal e Acera. São 850 profetas que estão ali. E ele diz a eles, vamos pegar cada um boi, corta aí, põe em cima da lenha. E o seu Deus, que é o Deus de fogo, o Deus Baal, fala assim, então manda seu Deus descarregar fogo sobre esse holocausto para acender essa fogueira. E ele deixa aqueles 850 toda a parte da manhã, orando, e ele ficava ali infernizando a vida, né? O santo vira infernizador, perturbando a vida daqueles profetas, dizendo, o que houve? O seu Deus está de folga? O seu Deus está de férias? O que aconteceu que ele não vem? O que aconteceu que o seu Deus não derrama fogo? E aí, quando eles desistiram, dizem que eles se cortavam, se mutilavam, se furavam, fazendo derramamento de sangue, invocando o Deus dele, e aquele fogo não apareceu. E aí ele pega aqueles 12, ele pega o boi dele, põe em cima de uma lenha, manda fazer uma valeta em volta do fogo e manda que trouxessem água, 12 cântaros de água. E derramam aqueles cântaros sobre a fogueira, enche tudo ali, molha tudo e a água fica ao redor. E aí ele ora, e o fogo desce do céu, queima a lenha, consome o holocausto, consome o boi que foi colocado ali, e ainda diz que o fogo lambeu a água que estava ali. Aleluia. Este era o profeta Elias. Chegou no momento da sua caminhada, se cansa, foge de Jezabel, vai para o deserto, e lá Deus dá a ele. Ouve a voz dele, que ele estava cansado daquela vida, e ele invoca a Deus, e Deus fala com ele. Fala, tudo bem, Elias, mas eu vou dizer 3 coisas para você. Você vai ungir Ben-Hadad como rei dos sírios, rei dos gentios. Você vai ungir Jeú como rei de Israel, e você vai ungir Eliseu, aquele que vai te substituir. Aí Elias disse, então tá bom, beleza, pega e vai e só unge Eliseu. Ele falou, quero o meu substituto. E aqui começa, vai ter a narrativa no final do livro de 1 Reis, quando ele passa com o seu manto por sobre Eliseu. Diz a palavra de Deus que Eliseu naquele momento, ele estava com as suas 12 juntas de boi, lavrando a terra. Então chegamos à conclusão, os historiadores chegam à conclusão, que Eliseu era um agricultor bem-sucedido. Porque para que alguém pudesse ter 12 juntas de boi,
era alguém que tinha tinha que ter uma posse muito boa para poder ter 12 juntas. Lembrando que para o judeu o dia tinha 12 horas. Começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. E ele estava na 12ª hora quando Elias chegou, ou seja, ele estava entre as 5 e 6 horas da tarde, usando o seu último boi, a sua última junta de boi para arar a terra. Olha aqui, Deus não faz nada por acaso. O número 12 é um número de governo, 12 meses. Né? Quando a gente junta, o que governa nosso ano são sempre múltiplos. Nós estamos caminhando na visão do M12, não é verdade? Na visão celular dos movimentos dos 12, no M12, porque acreditam nessa visão. E eu acredito também porque Deus chegou na vida de Eliseu quando ele aprendeu a lidar com 12 juntas de boi. Quando ele aprende a lidar com essas 12 juntas, eu quero dizer para você que quando você aprender a ser um 12, formar uma sua equipe de 12, é onde um milagre vai acontecer e vai ter uma mudança de nível na sua vida. Diga amém. Temos que aprender a lidar primeiro. Lidar com o comando, e ele comandou 12 juntas de boi, chega o profeta e passa a capa sobre ele. Olha que tremendo. Ele passa a capa e Eliseu vai dizer assim: espera aí, deixa eu ir despedir dos meus. E o profeta diz: vai lá. E o profeta ficou esperando. E diz a palavra que Eliseu voltou, que ele falou que queria se despedir do seu pai e de sua mãe. E ele vai ali, volta. E a palavra de Deus não diz que ele se despediu do pai e da mãe. Diz que ele matou os bois, pegou como é que chama? Aquilo que amarrava eles, né? Que era de madeira, que prendia os bois. Ele pegou aquilo e tacou fogo, fez uma fogueira, assou os bois e fez uma festa e distribuiu para todo o povo dele ali. E dali ele pega e vai embora. E vai embora com o profeta. Olha que tremendo isso. Ele queimou o seu sustento. Ele queimou aquilo que lhe dava o sustento, que tornava uma ostentação, uma ferramenta, que mostrava que ele era uma pessoa bem-sucedida. Ele queima aquilo e e vai seguir o profeta. Exatamente aquilo que Jesus vai dizer, Jesus vai dizer no Novo Testamento, quando Jesus diz que um chega para ele, se eu não me engano é Lucas 9, Mateus 9, não lembro se é Mateus. Irei, mas deixa-me primeiro despedir da minha família, quando alguém disse que queria seguir Jesus. E aí Jesus diz: aquele que lança a mão do arado e depois olha para trás não está pronto para o reino de Deus. Falou a mesma coisa que Eliseu disse para o profeta. E o profeta disse: vai. Agora o outro foi falar a mesma coisa para Jesus, e Jesus disse: se você olhar para trás, você não serve para andar comigo. Tem gente que fala assim: nós estamos vivendo no tempo da graça. Olha, a graça é graça, não vivo no tempo da lei. Falou: irmão, antes fosse no tempo da lei, porque a graça é muito maior, a graça é superior a tudo isso. A graça vem acima da lei. As pessoas não entendem isso. Porque na lei, se você olhasse para uma mulher, mandasse um WhatsApp para ela, trocasse uma fotografia, não era pecado. Diante da lei, não. Pecado era dormir com a mulher, era pôr na cama, era fazer o rala e rola. Agora, depois Jesus chega e diz assim: mas em verdade vos digo, que se você olhar com desejo para aquela mulher, você já cometeu. Graça é essa? É alguma coisa errada? Aí a gente vê aqui: quero me despedir da sua mãe, da minha mãe e do meu pai. O profeta diz: Velho Testamento, vai lá. Novo Testamento, se olhar para trás. Uau! Essa é a graça. Sabe por que a graça? Sabe por que a graça é acima da lei? Porque a graça nos leva de volta aos princípios de Deus. O princípio é acima da lei. As leis vieram porque os homens não conseguiam seguir os princípios. Aí Deus fez lá as regras.
E a gente tem, na verdade, antes, até a lei, até Moisés, as pessoas tinham que saber quem era Deus e andar segundo a vontade de Deus. Tinha que conhecer o coração de Deus e o que era a vontade de Deus. Não precisava das regras. Tanto que houve homens que Deus levou para o céu para Ele, sem eles conhecerem a lei, porque andavam de acordo com os princípios. Amém? Depois eu vou voltar nisso daqui, vocês vão ver que tremendo que é essa questão do que é o princípio. Então Deus colocou leis para os homens, mas Jesus aumentou o nível. Jesus mudou o grau do negócio. Jesus deu uma aumentadinha na coisa. Por quê? Porque aqueles homens não tinham a presença de Deus, aqueles homens não tinham a presença do Espírito Santo, aqueles homens não eram cheios do Espírito Santo. E eu estou falando com um povo que recebeu a presença do Espírito. Estou falando um povo que ora em língua, que bate o pé, que dança, que grita, que adora. Deus nos revestiu de poder para estar acima da lei. Deus me revestiu para resistir às tentações do diabo. Aqueles homens não tinham esse poder, hoje nós temos. Então Jesus pegou e falou, ó, a cerca estava aqui, agora é essa, ó, é desse tamanho. Sabe por quê? Porque você pode. Sabe por quê? Porque você pode. Ah, você não entendeu. Sabe por quê? Porque você pode, meu irmão. É porque você consegue, diga amém. Mudou o nível para quem está cheio do Espírito Santo. Amém. Agora vamos pregar. Aleluia. Então, aí ele segue o profeta. Matou os bois. Esse é o que ficou para trás. A partir de hoje eu ando com o profeta. Mas você não é o fazendeiro? A partir de agora, eu sou o menino que leva água na mão dos profetas. Irmão, você quer crescer? Você tem que saber ser pequeno. Quer crescer? Você tem que saber. Quer crescer? Você tem que aprender a vir trazer aguinha para o pregador. Quer crescer? Você tem que aprender a limpar o chão da igreja. Você quer crescer? Você tem que aprender a ser pequeno. O princípio de Deus. Esse é o caminho de Deus. Esse negócio, meu chamado é mais alto, pastor. Esse negócio de limpar banheiro não é chamado para coisas maiores. Vai estar em lugar alto se você não for para baixo. A lei de Deus é o menor de todos será o maior no reino de Deus. Diga amém. Então, e sucedeu quando o Senhor estava para levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal. Então, como eu disse, é nos passos do profeta. Chega um momento que Deus vai levar o profeta embora. Vai tirar o profeta da terra. E fala com Elias. Mas falou com os outros profetas. Falou com Eliseu. Então esse é o grande treinamento dos homens. Aprender a ouvir. Esse é o grande problema da igreja contemporânea. Quantas pessoas eu vejo dizendo assim, Senhor, Deus mandou eu ficar nessa igreja. Dali a pouco, Deus mandou eu sair dessa igreja. Deus disse que o meu tempo acabou. Deus disse que não sei o quê. Mas sempre vem uma contrariedade à palavra de Deus. Né? Aparece um probleminha com o irmão, aí Deus começa a falar que chegou o tempo de sair. Apareceu um problema com o pastor, aí vem Deus começa a dizer que acabou. Né? Vem um probleminha com algum relacionamento e fala, não sinto mais Deus neste lugar. Né? Então, nós ouvimos isso no passar dos anos, eu ouvi isso dezenas, centenas de vezes. Já ouvi essa mesma afirmação, porque essa é o problema do profeta, aprender a ouvir Deus. Porque nós temos muitas vozes que falam no meio de nós. Temos a voz do diabo, a voz da carne, a voz do orgulho, nós temos a voz das nossas feridas, nós temos a nossa voz da rejeição, nós temos a voz da vingança, nós temos a voz do desejo e a voz do Espírito Santo de Deus, que ela é suave. Então você tem uma barulheira às vezes dentro do ouvido, irmão, e a voz de Deus é suave. Quando Deus foi aparecer para Elias, foi no meio lá de um terremoto,
no meio veio um vento que chegava a quebrar as pedras de tão forte que era. Mas a palavra de Deus diz que Deus estava lá. E aí quando veio uma voz suave, e a voz de Deus, aí ele saiu. Fala, Senhor, que eu te escuto. É o nosso desafio, como profeta, aprender a ouvir a voz de Deus. Aí eles estavam em Gilgal, saindo daquele lugar. Gilgal quer dizer, Gilgal quer dizer círculo de pedra. Gilgal é o mesmo lugar, é o primeiro lugar que o povo da promessa, que quando saiu do deserto, dos 400 anos no Egito, 40 anos no deserto, atravessam o Jordão e param em Gilgal. Josué chega ali em Gilgal, então chamado lugar da aliança. Quando fala círculo de pedra, que lembra uma aliança, foi ali que Josué pegou e circuncidou, fez a circuncisão em todos aqueles que nasceram no deserto. E ali Deus faz uma nova aliança com todo aquele povo faz uma aliança. Gilgal significa local de aliança, local de um novo começo. Irmão, Deus quer pessoas aliançadas. Para uma caminhada, para aquilo que você vai fazer, você tem que estar aliançado. Você tem que estar num local firmado, num canto, falar, eu tenho uma aliança com o meu pastor, eu tenho uma aliança com a minha igreja, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com todos os mandamentos do Senhor, temos que ser aliançados. E Deus faz essa aliança para que nós usemos homens para essa caminhada. Homens que vai formar alianças, na qual vamos estar caminhando junto, porque é para isso que Deus faz. Deus gosta de aliança. E aliança, quando se diz aliança, é algo inquebrável. Aliança, quando você casou, não te deram um anelzinho de dedo que fecha aqui embaixo, que ajusta conforme o dedo do freguês, né? Senão a gente pega assim, pega a mulher e fala, hoje você é minha esposa, a gente ajeita de acordo com o tamanho do seu dedo, aperta aqui, aí amanhã você devolve isso aqui, não quero mais você, vou pegar outra, aí o anel serve para todo mundo. Não, não é feito desse jeito não, irmão. Não tem, é feito sob medida, não tem emenda, ela é inquebrável, ela é feita para durar, ela não tem emenda, não tem início e fim. Aliança é isso, por isso que Deus fala, vamos formar uma aliança, vamos formar uma aliança. São parceiros? São parceiros. E como é que faz? Eu vou te dizer, teve um rapaz missionário, foi um senhor missionário, conta a história dele, que ele foi fazer missões nos povos indígenas, e chegou no meio dos povos e falou, olha, se o chefe não autorizar, ninguém vai te ouvir, ninguém vai receber, porque ele falava, ninguém ouvia, e até que foram falar com o rei da tribo, e o rei da tribo falou, chegou, gostou dele, fez uma aliança com ele, formou uma aliança e falou, agora pode pegar, e deu o cajado dele, ele deu para esse missionário e disse assim, aonde você chegar e mostrar esse cajado, qualquer aldeia vai te receber, porque saberão que você tem uma aliança comigo, você é protegido meu. E e ele começou a ir nos lugares, e ele era respeitado em todos os lugares, todo mundo ouvia. E aí ele perguntou assim para um índio, para um daqueles indígenas, e disse assim, e se eu quebrar a aliança? E se eu quebrar a amizade com ele, quebrar a aliança? O índio não falou, ei, aliança não existe isso, não existe a pessoa voltar atrás, não existe a pessoa desistir. Nosso povo, isso nunca aconteceu, porque era na cabeça deles que uma aliança ela é feita para sempre. Um povo sem Deus. Está entendendo, irmão? Então, Gilgal simboliza o início da caminhada para o profeta que quer caminhar junto com o homem, que ele já tinha a intenção, que ele sabe que o seu líder ia embora, e ele falou, segui o Senhor até aqui, porque a Bíblia não diz exatamente, mas foi de 7 a 8 anos que Eliseu caminhou com Elias. Aproximadamente, pelos estudos, os estudiosos afirmam que foi de 7 a 8 anos que ele caminha junto, e chega num momento que Elias está indo embora. Ele tem que formar essa aliança. Estou aliançado contigo. E ele diz assim,
viva o Senhor, né? Ele partiu de Gilgal, e depois disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram. Sabe por quê? Pessoa com aliança, na boa, é na ruim, é na caminhada, é na despedida, é na dor, é em qualquer momento a gente tem que estar junto. É na dificuldade, a qualquer momento ele falou: vive o Senhor, se eu não ando contigo. Pode vir qualquer coisa, meu irmão, que eu não te largo. Para onde você for, eu estou junto, estou dentro. Amém? E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Saíram de Gilgal, entraram em Betel. Aonde é Betel, irmão? Betel é onde Jacó que deu o nome a esse lugar quando ele estava fugindo de seu irmão Esaú. Então vamos lá em Gênesis 26. Gênesis 26. Olha que coisa linda. 28, vamos ver. Gênesis 28. Versículo 11. Então, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Esse é o momento que ele estava fugindo de Esaú, seu irmão. Ele estava indo para a terra de lá, para o deserto de Padarana, para a casa de seus parentes. Então o sol já havia posto, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes. Olha aí, que tremendo. E aí Jacó, ele dorme, olha, tem uma visão e ele vê uma escada. Eu sempre tive na cabeça que eram os anjos fazendo, tipo uma escada rolante, era um sobe e desce de anjo. Eu sempre tive na cabeça que Deus estava lá em cima, mas a palavra diz que Deus estava ao seu lado. Mas tem uma versão que diz que ele estava lá em cima. Deus estava lá em cima, mas a maioria das traduções diz que Deus estava ao seu lado. Parafuso na minha cabeça. Eu fiquei, então, para que é a escada? Se Deus estava do lado dele, Deus não precisa de escada. E aí porque volta ali, quer ver na escada? Acho que no 12, teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam. Os anjos não desciam e subiam. Os anjos, se alguém subiu primeiro é porque estava embaixo. Aí eu me lembro que um dia eu estava andando de carro com a pastora Liane, e ela tem a visão aberta, ela é uma profeta de Deus, muito usada por Deus. Né, orientadora de pastores e pastores, né, que ela tem uma equipe tremenda de pastores na qual ela orienta, ela é cobertura espiritual de muita gente. Deus usa ela demais nessa questão de visão. E estávamos andando de carro aqui no Japão, e ela falou: para aqui, ó, estou vendo, foram 2 anjos fora agora, que os anjos que estavam com vocês foram embora agora, e Deus está mandando 2 anjos novos para acompanharem vocês a partir de hoje. O nível mudou. Falou assim: aqueles que estão vocês já são para novas guerras que você vai viver, para as novas batalhas que você vai lutar. Deus está mandando anjos capacitados para essas novas batalhas. Então quando eu vejo, aí quando eu vi essa passagem, aí eu estava lendo, me veio a lembrança, aí eu lembrei disso, porque os anjos subiam e desciam por ela. Então o que eu vi ali? O que eu vi? Jacó,
estava num patamar. Jacó estava num nível. Jacó estava num nível de proteção. E quando ele chega nesse momento, Deus abre uma escada no céu e fala para os anjos: sobe, que agora eu vou mandar outro. Sobe, que vou te mandar outro. Você não está entendendo, irmão? Quando vai ter mudança de nível, você vai mudar de nível. Quando vai dar uma mudança de nível na sua vida, há uma mudança da proteção, um nível de unção. Tudo na sua vida vai aumentar. Tudo na sua vida vai aumentar. Diga glória a Deus. Porque é isso que Deus quer, meu irmão. Que você mude de nível. Jacó saiu de sua casa, mas saiu em obediência a seu pai para ir para a terra que eles estavam mandando. Jacó não estava casando com mulheres estranhas, ele estava indo para aquela terra para casar com mulheres da parentela de Deus, em obediência a seu pai e seguindo um caminho de obediência. E é nessa mesma passagem que Deus vai ratificar, Deus vai dizer: a promessa que estava sobre Abraão, a promessa que estava sobre Isaque, a promessa de que você será pai das nações, está sobre você, Jacó. Versículo seguinte, 14, 15, 16, Deus vai reafirmar a aliança que ele fez com Abraão. E ele está dizendo: Jacó, agora é outra parada, agora é outro nível, mudou de patamar. Olha o céu, olha os anjos descendo para você. Ó, até agora esses aqui aguentaram, agora vem mais. Agora vem mais, porque você vai entrar em outro nível. Eu quero dizer, pastor, eu quero dizer, igreja, que você vai entrar no outro nível. Você, Mauro, vai entrar no outro nível de pregação. Ei, você, pastora, vai mudar de nível. Vocês vão mudar de nível. Ei, profeta, vai mudar de nível. Nível de unção, nível de recebimento. Ei, você está frequentando a escola, você vai mudar de nível. É por isso que estamos aqui, irmão, é para crescimento. Mudança de escala, sair de lugar. Betel significa lugar de encontro com Deus. Lugar de encontro com Deus. Olha, aí, olha o que Deus faz. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta para esta terra. Não deixarei enquanto não fazer o que lhe prometi. Ei, Deus está trazendo de volta. Ei, é Deus que te trouxe de volta. Ei, é Deus que te trouxe de volta. Aleluia. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então, quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Betel é lugar de encontro com Deus. Betel é lugar de mudança de vida. Eliseu sabia que estava chegando o momento da mudança. Lá falou: eu tenho que passar por Betel. Eu tenho que passar por Betel. Porque é ali que vai ter uma mudança de nível. Ei, você quer ver? Jacó deitou sobre o quê? Volta lá no 13. Não volta mais. Ela está lá. E teve antes ainda, acho que é no 11. Chegando a determinado, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou. Sabe, quando ele chegou, a pedra era só travesseiro. Mas depois da promessa, prepara, crente, te prepara. Depois da promessa, olha lá, vai lá para frente, vai lá no final. Depois da promessa, vai lá. Vai mais um. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, foi em pé, como coluna, e derramou o óleo sobre o seu. Ei, irmão, você pode ter sido pedra. Quantos de nós não foi pedra, né? Hoje a gente é vidraça, irmão. A gente só descendo a igreja, né? A gente visitando a igreja e dando uns palpitacos nossos, né? A igrejinha é boa, mas o pastor, né? A igrejinha é boa, mas o pregador, mas os cantores de lá, só misericórdia de Deus.
A gente já foi pedra, não foi, irmão? Você já não foi pedra? Fala. Você já foi pedra, não foi? Mas eu quero dizer o seguinte: Deus vai transformar você em coluna na sua casa. Deus vai derramar o óleo dele sobre você. Deus vai te levantar, irmão. Você não vai ficar mais nessa vida aí, deitadinha, atravessando, só machucando, só ferindo. Você vai ser coluna. Você vai ser coluna nessa casa. Você vai ser coluna nessa igreja. Você vai aguentar o peso dessa casa também nas suas costas. Diga amém. Diga amém. Aleluia! Diga amém. Eu acho que agora você entendeu, né, irmão? Você entendeu, você foi chamado para ser coluna, você não foi chamado para ser pedra, não. O azeite cai em cima de você, de pedra, você se transforma em coluna. E o azeite está sobre sua vida, diga amém. Aleluia. A gente fica tão cansado dessas conversas de crente, né? Vai na igreja ali, vai na igreja lá, aí você pega relatório das igrejas, ali, essa dali é boazinha, né? Mas não tem ar-condicionado, apóstolo. Um calor, né? E a recepção, então, irmão, ninguém deu bom dia para mim. Irmão, né? Mas a casa de Deus mas agora, quando a gente é coluna, sabe o que a gente faz? A gente só quer, a gente tem que buscar a coisa boa, a gente tem que ser bom. A gente tem que procurar ser bom em tudo. A pessoa só pode sair daqui da igreja com raiva de mim. O pregador falou uns negócios que ela não gostou, né? Eu acho que ele está espionando minha vida, está me expondo lá no altar. Então pode sair com raiva daqui, de mim. Mas não pode sair com raiva. Pode sair daqui com raiva porque o ar-condicionado estava fora da temperatura ideal. Porque a gente tem tudo para fazer as coisas certas, né? Não é verdade? Então os visitantes podem sair daqui com raiva só de mim, só de quem prega, né? Também os colunas pode ficar com raiva por causa disso. Amém? Diga amém. Porque nós somos servos de excelência. Estamos aqui para fazer excelência. Diga amém. Foi só para dar uma escapadinha. Vou voltar à pregação. Foi só um alerta. Mas amém? Então, deixa eu ver aqui. Tinha mais um tópico para isso. E a outra coisa que ela dizia no 13, que era o que eu achava, Deus está lá em cima. Não, irmão, Deus não está lá em cima, Deus está do seu lado. Depois de Jesus Cristo, eu quero te dizer mais. O Espírito Santo habita em você. Ele está dentro de você. Então, irmão, não tem pecado escondido, não existe pecado escondido, não existe nada que você possa esconder de Deus, porque o próprio Deus habita dentro de você. Amém? Então, princípios, não quero perdoar, estou com raiva, não sei o quê. Não adianta, irmão. Larga a mão de ser bobo, relaxa e obedece logo, porque senão vai ficar sofrendo à toa aí. Estou vendo gente sofrendo tantos anos aí, porque fica não querendo entregar o que é de Deus. Amém? Então, passamos por Betel. Então, ele tem que, para acompanhar o profeta na sua última caminhada, temos que sair de Gilgal, temos que ter aliança, temos que estar na casa de Deus, temos que buscar escalar novos patamares dentro da casa de Deus, temos que crescer na casa de Deus, temos que crescer na unção, temos que crescer nos dons, temos que crescer nos talentos. É disso que nós estamos falando, subir de nível, meu irmão. Não dá para ficar 5, 6 anos aí ocupando espaço e não fazer nada na vida. Não crescer, não multiplicar, não ter unção, não convencer as pessoas no seu trabalho, por onde você anda, sabe? Você chegar nos lugares e lá está vazio, aí você vai fazer compra, na hora que você olha para o lado está tudo cheio. Sabe o que é isso? É unção da prosperidade sobre sua vida. Quem nunca entrou num lugar e está vazio e ficou cheio depois? Eu estou doido de ver isso na minha frente. Na hora que eu vou falar, vou embora logo, senão eu vou pegar fila no caixa. Para mim não pegar, porque aonde eu entro, enche. É normal, irmão. Não é porque sou eu, não. Tem que estar na vida todo crente.
Onde ele chegar, as coisas começam a mudar. As pessoas começam a entrar no ambiente que você entra. É desse jeito, porque a unção está sobre nós. A gente não fica falando desses sobrenaturais, mas eles viram tão comum na vida da gente que a gente esquece de falar, né? Mas faz parte essa unção da prosperidade junto de nós, por onde nós andamos. Diga amém. Mudamos geografia, temos poder e autoridade para mudar a geografia. Nós vamos ser profetas que vão profetizar já de verdade. Isaías, voltando lá, Isaías quando profetizava, quando ele profetizou, Isaías 53, ele diz assim: porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que estava sobre nós, ele que levou as nossas dores. Ele está falando no passado. Ele está dizendo que já foi. Algo que ia acontecer 750 anos depois. Ele fala, ele não era de boa aparência, ele não era bonitinho não, mas era cheio de graça e unção. Mas ele está dizendo no que já foi, aquilo que nem foi, mas para ele já era, porque é profeta anda na frente. A gente tem que andar na frente do futuro. Profeta não fica brigando com o presente. Profeta é daquele assim, ó. Eu vou lá, estou vendo lá, eu tenho que ir para aqui outro. Eu tenho que ir para aqui outro. É por aqui que Deus está mandando. Aí alguém vai falar, mas tem uma montanha do tamanho gigante lá no meio, não dá para ir. Irmão, eu sei aonde eu vou chegar, o que tem no meio do caminho não importa. Eu vou passar, porque eu já estou vendo aonde eu vou chegar. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu vou chegar. Não importa se tem vale, se tem montanha, se tem o vale, se tem montanha. Eu não quero nem saber, a minha visão é reta. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou indo. Se vou subir, descer, tem algum momento você está no vale, você não vê o lugar. Mas falou, eu sei que está lá, porque eu sou profeta, eu já vi a minha promessa, Pode vir chuva, pode vir tempestade, eu posso não estar vendo nada, mas eu sei que ela está lá. Porque é assim que funciona. É desse jeito que o profeta tem que caminhar, meu irmão. É provendo o futuro como se já fosse passado. Aquilo que vai ser para mim já era. Falar assim, eu vou chegar lá que eu vou buscar a minha bênção. Não, eu já peguei a minha bênção está aqui. Ó. A minha bênção Deus já liberou, já está aqui. Só falta eu chegar lá. Profetizar de jeito certo, da maneira correta, é crendo. E aí ele fala assim, aí no versículo 3, então os filhos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, também eu bem o seu. Pode dizer assim, calai-vos. Mas na minha versão, Paulo Tominaga 2023, estou sabendo. Se fosse na linguagem de hoje, fica na sua, irmão, estou sabendo. Não vai ficar palpitando, não. Eu sei que Deus vai levar. Sabe por que isso? Agora você vê, não era problema de Eliseu e de Elias? Todo mundo tinha que ficar sabendo. Olha, não, né? Por que ele tinha que já contar a história dos dois, que os outros não tinham nada que ficar sabendo? Quem denunciou para os profetas? O próprio Deus, né? O próprio Espírito de Deus que denunciou os dois profetas. Foi contar a história que os dois estavam passando e por que eles estavam passando por ali. Aí os infelizes vão lá perturbar Eliseu. Você sabe que você vai perder. Você é o lidinho, né? Você é o cara que Deus escolheu, você que é o cara, mas está sabendo? Você vai perder seu líder. Bom, às vezes tem hora que vem voz contrária, não precisa ser do diabo não, irmão. Tem hora que para te afastar da promessa vem de dentro de casa. É aqueles que tinham que estar dizendo, te apoiando, que estão falando mal de você. É aquele que está dizendo que você não tem unção, que você não tem graça. Você profetiza, mas é o capeta, é do capeta, isso daí. Irmão, essa sambadinha aí não é de Deus, não. Irmão, cala a boca, fica quieto. Você não sabe de nada, eu que sei que eu estou fazendo. Né, irmã? É isso aí. É eu e Deus, não tem que dar satisfação para você não. Calai-vos, irmão. E aí a gente cheio de crente julgando o que está acontecendo com os outros. Não tem que julgar nada não, irmão.
Tem que chegar e falar, é do jeito dele, o Espírito Santo se manifesta do jeito que ele quer, com quem ele quer, da maneira que ele quer, a hora que ele quer. Diga amém. É com ele que é, deixa lá. Entra no mistério. Sabe o que acontece? Na verdade, eu não deixo para lá, não. Você viu, o irmão começou a sapatear, você fala assim, agora só de raiva eu vou fazer igual. Uma hora a unção vem em mim. Uma hora a unção cai em cima de mim também. Vou profetizar, vou começar a orar em língua, vou sapatear. Falar, vou na carne mesmo, que daqui a pouco começa a profetizar no Espírito. Começa a dançar no Espírito. Se não der lugar, irmão, não vai. O Espírito não gosta de gente dura, travada, sabe? Que fica ali preocupado com o que estão pensando. Né? Então Eliseu falou, estou sabendo. Sabe por quê? Agora, mas tem um princípio. Amós 3:7 diz que Deus vai fazer e revela o seu. Paulo diz o seguinte: se tem a profecia, retém o que é bom, o que não é bom. Essa profecia. Julgai todas as profecias. Então, se é boa, se não é boa para você, serve para a sua vida ou não serve. Pega o que é bom, retém o que é bom. Mas não julga o profeta. Não julga o profeta. Você tem que julgar a profecia. A Bíblia não diz para gente julgar. Bebe, guarda para você se for bom. Amém? Isso é o que a Bíblia ensina, o que minha Bíblia ensina. Agora não vamos ficar falando mal de profeta. Porque Deus revela todos os caminhos. A maioria dos profetas que disse que eu seria pastor, ou que Deus tinha uma obra na minha vida. A gente chegava num culto como esse, batia nas minhas costas e dizia, Deus tem pressa. Era eu entrar numa igreja, alguém falava assim, batia nas minhas costas e dizia, Deus tem pressa. Eu lembro de uma irmã que foi a gente fazendo aconselhamento, ela falou assim, puxa, esses crentes combinam tudo, né? Todo lugar que eu vou fala a mesma coisa para mim. Ela não era convertida, né? Começando a frequentar as igrejas, e ela falou, todo lugar, isso que o senhor falou hoje, já me falaram para mim, um monte de vezes, todo lugar que eu vou falam a mesma coisa. Vocês combinam, não combinam? E ele não tem separação, irmão. Ele não exige margem. Quando Deus fala, tem um chamado para você, tem uma promessa para você, tem algo para a sua vida. E as pessoas ficam ali lutando para continuar sendo a mesma pessoa a vida inteira, meu irmão. Vivendo daquele jeito, um pé no mundo e outro na igreja. Né? Diz a turma crente Raimundo. Né? Conseguiu colocar aí, só para ratificar o que eu disse, Amós 3:7. Profetas menores. Terceiro livro. Amós, Joel, Amós, Obadias. 3:7. Certamente o soberano, o Senhor o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos. Amém? Então, irmão, se vai acontecer algo na sua vida, Deus vai falar com Deus vai dizer aos profetas. Amém? Esse é o princípio. Então, e ele disse, também eu bem o sei, e calai-vos. Então os filhos do profeta que estavam em Jericó, e Elias disse, aí eles passaram por Betel, e Elias disse, Eliseu, versículo 4, do capítulo 2 de 2 Reis. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor, e vive tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Irmão, parece coisa repetitiva, mas por que o profeta fica para ele e fala, fica aqui, não vai não. Fica aqui, não vai não. Mas esse é o princípio do treinamento, irmão. Esse é o princípio de um líder, treinar as pessoas. Ele vai dando provas, sabe? Entrega algumas coisas na mão de alguém. Vai falar, pastor, Deus, isso aqui não está nem fazendo caso. Irmão, não existe isso.
nem na empresa que você trabalha, muito menos na empresa que você trabalha. Quando o líder te dá algo para fazer, você pensa que ele está olhando, não, ele vai olhar o resultado. Vão olhar o resultado. Está na sua mão, prospera, fica do mesmo jeito ou piora. Seu líder está te provando. Seu líder te prova. Aí a gente costuma dar desculpa para fracasso quando as coisas não acontecem. Para ficar argumentando quando os resultados não vieram. Mas na sua mão. Morre ou multiplica. Essa é a questão. Então o profeta está ali, ele é o líder, ele está testando. Eu te treinei para você aprender a ouvir a voz de Deus. Eu não te treinei para ouvir somente a minha voz, mas eu te treinei, são 8 anos de treinamento para que você aprenda a ouvir a voz de Deus. E aí ele começa, fica aqui. Eliseu tinha a convicção. Eu não fico, vou contigo, porque eu sei o que Deus tem preparado para mim e para você. Eu sei, porque eu sei o que eu estou ouvindo. Diga amém. Irmão, eu profetizo na sua vida que os seus ouvidos espirituais serão abertos para você ouvir, distinguir e reconhecer a voz de Deus todos os dias da sua vida. Diga amém. Recebo, eu recebo. Amém. E ele diz no versículo 4. E o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não deixarei. Assim foram a Jericó. Então vocês conhecem, eles estão fazendo aquele caminho que Josué fez. Não é verdade? Passaram no lugar dos antigos. Josué o primeiro saiu, conquistou a terra, foi para Gilgal. Primeiro lugar que eles vão conquistar é Jericó. A cidade de Jericó. E ele fala, eu vou para essa cidade que já era amaldiçoada, porque ela veio, ela foi reconstruída. Josué amaldiçoou aquela cidade, dizendo que ela não seria reconstruída. E seria maldito o homem que ia reconstruir, que morreriam os seus filhos durante a construção. E assim aconteceu. Era uma cidade amaldiçoada por Josué, e lá seus altos muros a protegendo. E ela voltou a ser reconstruída. Então Jericó é chamado de perfumada. Seu nome quer dizer perfumada. Mas ela era conhecida por outros nomes também. Ela era conhecida como Cidade das Palmeiras, porque alguém enfeitou os seus muros em volta dela, cheio de palmeiras. Ela era conhecida também como a Cidade das Palmeiras. Mas, por outro lado, ela também era conhecida como o nome de local mal cheiroso, por causa do cheiro das latrinas que tinham lá, porque é uma cidade muito grande, era uma cidade grande. Então ela era conhecida pela sua formosura, pela sua beleza externa e pelo seu mau cheiro por dentro. O profeta tem que passar por Jericó. O profeta, para se preparar para o ministério, irmão, ele tem que passar por Jericó. Todo homem que serve a Deus, toda mulher, não estou dizendo de ministério, eu estou dizendo de frequentadores, de crentes curados e sarados. Porque uma coisa é você por fora, outra coisa é você por dentro. Deus quer você completo, por dentro e por fora. O que mora dentro de você? Como você reage com um jugo, ou com uma missão, ou com uma confrontação? O que acontece com você, irmão? Você reage como? Rebeldia, rebelião? Com mau cheiro. O que cheira mal em você? Suas feridas, suas mágoas, suas dores. Deus quer tratar você por dentro, irmão. Deus quer tudo. Deus quer você por inteiro. Qual que é o seu problema? É rejeição? É dor? É inferioridade? É desprezo? O que pede em você? Qual é essa dor? O que tem aí dentro que não vai? É rejeição? É pais que preferiram um em vez do outro? Dor para um? As pessoas, cada um tem seus traumas, e trauma é trauma, irmão. Um pode ser
algo muito grande, outro um desprezozinho, mas não importa, para aquela pessoa é um trauma, é uma dor, é uma ferida que fica na alma. E a gente até quer tratar. Encontro com Deus é um negócio tremendo, que cura a alma da ferida da alma da pessoa. Pessoas que estão lá, pessoas que não sabem perdoar, aprendem a perdoar. Pessoas que não sabem chorar, começam a chorar. Pessoas que não tiveram, sabe, uma experiência espiritual com Deus, começam a ter. As coisas se transformam. A cura do Senhor vem, porque quando abre o coração, abre o peito, vem lá, abre suas portas, tira suas guardas, a cura pode entrar na sua vida. Onde está a sua frustração? Qual que é o seu problema? O que faz você cheirar tão mal? O que faz você tão bonitinho por fora e tão feinho por dentro? O que faz explodir essa coisa feia dentro de você? O que faz explodir é pressão, é ordem. Mas uma coisa eu sei: passar por Jericó é uma passagem constante. Você tem que entender que não adianta viver do externo, tem que olhar o seu interno. A santificação, ela é de dentro para fora. Ela tem que vir a partir de você. Ei, começa a purificar seus pensamentos. Começa a purificar sua caminhada. Começa a purificar sua boca. Começa a purificar suas atitudes. Começa a purificar suas reações. Reaja negativo. Tudo quando vier o negativo, irmão, faz o contrário. Eu tenho um lema comigo assim: quando o negócio está ruim, eu penso assim, o que eu vou fazer? Eu falo, então eu vou fazer o contrário. Ao contrário do quê? Do que eu pensei primeiro. Porque eu sempre penso mais fácil. Então eu faço o contrário do que eu penso. O que eu pensei? Falar, o que eu pensei primeiro? É xingar? Eu falo, então não vou xingar. É correr? Então não vou correr, eu vou ficar, vou aguentar a bronca. É assim que eu faço. Tudo que quando eu vou perguntar, eu falo, faço ao contrário, porque eu sei o que grita primeiro em mim é a minha alma, é a minha vontade, é o meu desejo, é me esconder, é me fugir das responsabilidades, é não falar francamente, é não dizer a verdade, é não dizer não, sabe? Que na hora que precisa dizer não, então todas essas coisas começam a fluir da gente e a gente precisa mudar. Tem tanta gente que sofre porque não sabe dizer não, irmão. Só sabe dizer sim, depois não cumpre. Passa, né, diz que sim e ainda mente, que depois não cumpre, né? Então, é muito mais fácil aprender a dizer não. Depois eu passo lá sabendo que não vai passar. Já estou chegando, sabendo que não está indo. Nossa, quase matava esse irmão. Passar aqui, já estou chegando. E a gente indo para Nagoya. Já estou chegando, aguenta a mão. E nós indo para Nagoya e a pessoa para Caria. Nós indo para o lado oposto. Ele falou, rapaz, mas por que você faz isso? É o hábito. Amém? Então, lembrar a história do passado é triste, hein? Então passaram por Jericó e saindo para a terra. Então nós temos que passar a nossos sentimentos. Porque, irmão, a Bíblia toda ela diz: confessai os vossos pecados. A Bíblia vai dizendo, confessai. E isso foi tirado da igreja, irmão. Confissão de pecado. Sabe, eu comecei a lembrar a minha infância. Porque eu via as novelas. Novela é do cão, irmão. Televisão é do diabo. Não sou contra a imagem da televisão, mas as mensagens subliminares colocadas nela. Porque aí eu lembrei, desde as novelas de criança que eu assistia, né, aqueles programas, padre era sempre um palhaço. Era um babacão. Era um bicho idiota nas novelas. Né? Eram uns lá meio esquisitinhos. E aí tinha o confessionário, que aí sempre fazia. Eu lembro das novelas, eu nunca fui no confessionário, porque eu não era católico, né? Mas a gente via aqueles confessionários que o padre ia lá e ficava ouvindo as mulheres confessando seus pecados, e era motivo de fofoca. Está vendo? Se contar o padre. Eles ficavam lá, o padre fazendo. Né? Fazia aquela coisa cômica, meia palhaça. Mas isso fica guardado no inconsciente da gente. Aí vai lá, reza 50 Ave Maria, 100 Pai Nosso. Não estou falando brincando com a religião dos outros, mas eu estou dizendo que eles faziam isso e as pessoas, e aí quem assistia
via assim, tá vendo? É só pagar e depois ajoelha e reza aí, tudo bem, está liberado. A gente via isso, essas mensagens que passavam na novela. E hoje em dia, você não ouve mais ninguém falar de confissão de pecado, irmão. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Por quê? Porque o caminho da santificação é você jogar o lixo que está dentro de você. Porque tudo aquilo que você esconde tem poder sobre você. Tem gente guardando adultério até hoje no casamento. E não sabe o poder que isso tem dentro do casamento. Porque isso tem poder sobre essa pessoa. Irmão, eu já vi milagres acontecendo de casais confessando traição um para o outro. Eu vejo os casais vivendo maravilhosamente bem depois da confissão do pecado. O casamento deles mudou de nível. A mentira, o pecado saiu do meio deles. Não é o ato, porque o ato já foi perdoado. Muito poderoso isso que Deus faz na confissão dos nossos pecados. Isso traz cura, isso traz cura na alma, isso traz cura. Temos que passar por Jericó. Aprende isso. Isso é cura, isso é restauração, isso é libertação, isso é cura das feridas da alma. Temos que aprender a confessar os pecados. E por fim, e aí vem lá os profetas de novo. Sabe que o Senhor hoje tomará, versículo 5, tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, também eu sei, calai-vos. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. E ambos foram. Jordão significou a saída do deserto. Jordão significou o final do ministério de Elias. Jordão significou que quando Josué foi entrar na terra prometida, levem os sacerdotes a arca até a beira do Jordão, e era a época de cheia. E ali oraram, e o rio parou. E os homens atravessaram com a arca do concerto, foram com a arca do concerto até o meio do rio, e pararam ali. E todo o povo atravessou, diz a Bíblia, de pés secos. Ei, Jordão, foi ali que Josué pegou 12 pedras, ele pegou 24 pedras, pegou 12 pedras e construiu um altar no meio do rio Jordão, pegou outras 12 pedras e construiu outro altar na saída do rio Jordão. Fez 2 altares, o povo atravessou, simboliza a libertação, simboliza o final do deserto, simboliza a travessia do povo, simboliza, sabe o quê? Quando é o fim do opróbrio. Sabe o que é o opróbrio do povo? Quando eles entraram e fizeram a circuncisão, Deus diz assim para Josué no capítulo 5, ele diz assim, hoje eu tirei o opróbrio. Sabe o que é o opróbrio? Eu tirei a vergonha. Eu tirei esse complexo de inferioridade, eu tirei esses pensamentos que estão sobre vocês, sobre acusação. Hoje eu tirei de vocês essa dor da escravidão durante tantos anos, sabe? A travessia do Jordão simboliza um tempo que você vai passar o rio, saiu de um tempo de escravidão, saiu de um tempo de deserto e vai viver um novo tempo. Diga amém. Sabe por que depois eu fiquei muito tempo tentando entender por que faz 12, põe 12 pedras no meio do rio, se o rio vai passar por cima de novo. Por que ele faz 12 pedras do outro lado, fora do rio? E aí eu entendo que as 12 pedras simbolizam a nossa vida, nosso devocional, é aquele lugar onde ninguém vê. Você quer construir um altar aqui fora, irmão? Você quer ser reconhecido? Você quer que as pessoas te reconheçam como homem e mulher de Deus? Você primeiro precisa construir um altar no meio do Jordão. Você precisa construir um altar onde ninguém está vendo. É dentro da sua casa, é no seu quartinho de guerra, é na sua cama, é ajoelhado, é orando, é buscando a presença de Deus. É ali que você vai alcançar outros níveis, meu irmão. Senão você não vai ver milagre. Você não vai ver o Jordão abrir. Elias vem a seu último milagre. Ele vem, estende a sua capa e o rio Jordão se abre.
Simboliza o final de um ministério, simboliza o final de uma caminhada, sabe? É como Paulo chega no seu martírio na carta a Timóteo, quando ele diz que ele está no final de sua vida, condenado à morte, ele seria decapitado, porque ele era judeu, por isso ele não foi para a cruz ser queimado como os outros, ele foi decapitado, que tinha direito a uma morte rápida por ser judeu, e ele diz assim, aí ele vai e diz: completei a minha carreira, combati o bom combate, completei a minha carreira e não perdi a minha fé. Ele chegou no Jordão dele, chegou até o fim da caminhada. Quantos de nós um dia vai poder dizer que chegou e fez tudo que Deus mandou que eu fizesse, eu fiz? Tudo que Deus pediu para que eu fizesse, eu cumpri. Sabe? Para Deus chegar e falar: vem, atravessa o Jordão. Missão cumprida, filho. Missão cumprida. Quantos de nós pode dizer que a sua missão foi cumprida? Quantos de nós pode dizer: olha, o que Deus me chamou para fazer, eu estou fazendo. Olha, eu não sei se eu vou dar conta, mas o que eu estou fazendo, eu estou fazendo. Ah, eu não sei se eu vou conseguir, mas o que mandou fazer, eu estou fazendo. Ah, sabe, para você chegar no Jordão, irmão, é desse jeito. Tem que ver um milagre para começar e um milagre para terminar. Porque muitos começam bem, mas terminam mal. Muitos caem no meio do caminho. Começam, como diz, estreita é a porta da salvação e larga o caminho da perdição. Muitos começam bem no ministério, amando, vivendo os favores de Deus, mas na caminhada se enfraquecem. Não conseguem chegar no Jordão e ver o Jordão se abrindo novamente. É uma vida, irmão, Deus quer fazer milagre na sua vida do começo ao fim do seu ministério, no começo ao fim do seu chamado. Não tem aquele negócio: ai, no meu tempo do primeiro amor. Vai lá, irmão, então isso não era primeiro amor, isso é paixão. O que acaba não é amor. Amor não acaba, amor aumenta, amor multiplica, amor se fortalece. Paixão tem data de vencimento. Paixão, 2 anos acaba. A turma fala: vivi o primeiro amor. Não, irmão, isso não é primeiro amor, não, isso é paixão. É coisa da carne. Viu? Deus gostou e dali a pouco, mas não deixou entrar, não deixou tomar seu espaço. Paixão é assim, né? Os homens se apaixonam por uma mulher, a mulher se apaixona por um homem, dali a pouco acabou o amor. Amor não acaba, amor multiplica, amor cresce. Paixão sim. Amém? Então, para a gente chegar no Jordão, tem que largar essa vida de paixão, irmão. A gente tem que viver uma vida de verdadeiro amor. Viver esse primeiro amor que chamam primeiro e último amor. Porque quem é aliançado, o amor não acaba nunca. Diga amém. E Eliseu viu uma carruagem de fogo passar entre ele e o profeta. Mas o profeta diz assim, ó, que ele pediu, falou: o que você quer? Eu quero uma unção dobrada do que você tem. Eu falei: então tá bom, mas você tem que me ver eu sendo levado para o céu. E passa uma carruagem de fogo entre os dois, e todo mundo acha que Elias subiu na carruagem, certo? Errado. Ele não subiu na carruagem. Só passou uma carruagem de fogo entre eles, e ele subiu ao céu dentro de um redemoinho. E ali Elias larga a capa. Irmão, Eliseu estava de olho naquela capa desde o começo da história. Primeiro passou por ele, depois ele estava falando: você vai ser levado? E a capa, você vai deixar ou não? A capa simboliza a autoridade, a capa simboliza o ministério, a capa simbolizava a passagem do ministério. Ele falou: estou 8 anos aqui, eu vou perder a capa? É ruim, né? Vou até o final. Eu estava de olho, eu falei: eu quero a capa. Eu quero a capa. A capa simboliza o teu ministério. Irmão, fica de olho. Fica olhando para que lado Deus está direcionando a sua casa, a sua igreja, seu líder. Fica de olho. Sai de perto. Na hora que a unção cair, tem que sobrar para todo mundo. Na hora que o azeite descer, vai descer sobre todo mundo. Quando vier a unção da prosperidade, a unção do crescimento, os favores de Deus, você tem que estar ali, que aqui junto, para viver toda essa graça. Amém? Eu vou te dizer, irmão, tudo quanto é coisa ruim que já foi dito, já aconteceu. Agora só falta as boas. Então fica perto, irmão. Fica perto que vai acontecer. Só falta as boas. Falaram para mim que eu era guerreiro, de que não tinha luta fácil. Eu falei: legal, só peguei pedreiro até hoje.
Agora que começou a vir os profetas dizer, falar assim, você vai colher sem plantar. A unção do Senhor está sobre sua vida. O campo já está branco, as colheitas virá, as almas estão chegando. Olha, Deus liberando o céu. Agora, nessa hora, você vai amolecer, meu irmão? Para com isso. Você está chegando a carruagem de fogo e eu estou nela. Tá ligado? Meu irmão, fica junto porque o momento é esse. O tempo é esse. Não perca o tempo. O profeta, o erro do profeta é estar no lugar errado e na hora errada e no tempo errado. O que faz, às vezes, muitos crentes estão na igreja e não entendem o tempo de Deus, não entendem o local de Deus. E quando você não entende esse tempo, você não decifra o tempo de Deus na sua vida, não adianta só santificação, tem que aprender a ouvir a Deus. Amém? Para você estar na hora certa, no lugar certo. E tem hora que o lugar certo é no deserto. Para Eliseu, o lugar certo foi no deserto, foi lá que ele foi abençoado. E amém? Então, irmão, você não pode perder a visão. O que está em volta da sua geografia não pode mudar seu coração. Eu não sei a dificuldade que você está vivendo agora, mas não importa, seu coração não pode mudar. Ei, vai ter trabalho. Vão abrir outras portas, vão abrir outros lugares. Não vai ficar lá naquele lugar, diga aí, receba. Vão para lugares melhores. Vocês vão para lugares melhores. Diga amém. Então, Eliseu pega a capa e volta. Volta e vai bater essa capa e o Jordão vai. Quer dizer que quando a unção chegar na sua vida, profetas diferentes. Quero ver profetas que vão profetizar. Ai, Satanás, em nome de Jesus. Vai dizer, cala-te vento, calma-te tempestade. Agir com ousadia. Está fazendo Taifu, a gente sai aqui para a rua e fica profetizando para o Taifu desviar, profetizando para o Taifu não vir. Que a gente está profetizando, vamos profetizar, Xiga é uma terra abençoada. A gente sai que nem louco aí profetizando contra furacão, não tem problema. Pode chamar de doido? Pode chamar. Mas também já chamamos furacão também para vir. Tá? 3 anos seguidos, irmão. Eles queriam fazer aquela festa do ninja lá em Minacute. Toda vez que eles iam fazer o Hanabi, nós orávamos para vir o Taifu. E teve um que andou de ré. Pode destruir a festa dele. Teve. 2, né? Teve um que ele já tinha passado do Japão lá, ele estava indo embora. Aí ele fez assim, deu uma corrupção, voltou, pegou Minacute em cheio. Destruiu tudo lá. Mas não teve chuva, só teve vento. Estava orando. Falou, Senhor, não desvia não, é amanhã a festa deles, não desvia não. E o Taifu voltou. Está aqui, eu não estou falando conversa fiada não. Eles estavam ali, todos estavam juntos. Quando nós estávamos orando por aquele Taifu para acabar com a festa dele. Ficou 3 anos estragando a festa dele. Eles marcavam outra data e vinha outro Taifu. Se não andava Taifu, chovia. Né? Então, agora eu não sei se eles conseguiram fazer, mas aqui nós acabamos com a graça deles. Uns 3 anos seguidos nós acabamos. Por quê? Tem que ter ousadia, senão você não vai ver os milagres de Deus. Diga amém. Que Deus abençoe. Passei, desculpe o horário, hoje estiquei demais. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós até a próxima volta de Cristo. Toda a igreja diz amém.